esse domingo tradicionalmente é também conhecido como Domingo in Albis. E é interessante que nós vamos abençoar, né, as vestes dos nossos acólitos, cerimoniários, as guardiãs, enfim, vamos abençoar as vestes dos servidores do altar, porque as vestes que serão abençoadas são as vestes batismais. Pode servir no altar, pode servir ao altar do Senhor aquele que é batizado, aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. E esse era chamado Domingo em Albis, por quê? Porque aqueles fiéis, os catecúmenos, agora não mais catecúmenos, mas chamados de neófitos, ou seja, os recém-nascidos. Por que recém-nascidos? Porque foram batizados na vigília pascal. Eles passavam a semana inteira com a túnica, né? No dia do batismo, na vigília pascal, eles recebiam uma túnica, como essa aqui, que a gente está usando, e eles passavam a semana com essa túnica, e deveriam guardar essa túnica limpa, sem mancha. E no domingo eles deveriam apresentar, nesse domingo eles deveriam se apresentar ao bispo, ou no caso ao sacerdote, né, sem manchas nessa túnica. É uma tarefa difícil, vocês devem pensar, né? Como é que vai passar uma semana inteira com a túnica, né? Imagina você indo para o seu trabalho de túnica, isso é engraçado, né? O que o povo ia dizer, né? Isso é interessante, né? Seu chefe ia mandar você embora, talvez, né? Enfim, né? Por dizer, isso aqui não é lugar de religião. Tem essas coisas assim. Mas veja, há uma pedagogia da igreja nisso. E ano que vem, quando a gente batizar o povo na vigília pascal, nós vamos fazer isso também, né? Há uma pedagogia da igreja nisso. Nós devemos nos apresentar diante de Deus, no entardecer da nossa vida, com a nossa veste batismal, ou seja, com a nossa alma, né, pura, sem mancha, sem pecado, né? Nós devemos ter esse cuidado. Durante esse tempo de pandemia, muitos tiveram um cuidado, né, alguns um cuidado razoável, prudente, outros um cuidado até quase neurótico, em relação à higiene, né? Em relação àquilo que era evitar todo tipo de contaminação. Mas aí cabe sempre a pergunta, né? Nós, por exemplo, vamos fazer essa pergunta, né? Quanto foi essa preocupação também em relação à sua vida espiritual, à sua alma? Quanto de preocupação nós temos em guardar a nossa alma limpa e sem mancha? Nós, né, adotamos várias medidas sanitárias, até hoje a gente ainda passa álcool em gel, ou passa álcool na mão e tudo mais, a gente tem essa preocupação de higiene, e nós brasileiros temos, né, um pouco mais de higiene se comparado com outros povos por aí, graças a Deus, né? A gente é mais limpinho do que outros povos por aí, né? Mas quanto dessa preocupação nós também temos em relação à nossa alma? Quando o padre fica insistindo para se confessar, se você tem um pecado mortal, né, isso é uma preocupação legítima com a sua alma, né? Isso é uma preocupação legítima com a sua alma. Se sua alma está suja por algum pecado mortal, precisa ser lavada no sangue do Cordeiro. E onde é que você lava a sua alma no sangue do Cordeiro? No sacramento da confissão. São Pio de Petreutina dizia para os sacerdotes: não derrame o sangue do Senhor. Vê bem, você administra o sangue do Senhor. Não derrame o sangue do Senhor no chão. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava falando da Eucaristia? Não, ele estava falando da confissão. Porque o sacerdote, quando impõe as mãos, né, ele administra o sangue que nos redimiu, como disse a oração da coleta hoje. Então, onde se lava a alma, lava-se na confissão, no sacramento da reconciliação. E o Senhor é muito claro aqui no Evangelho. Olha, mais claro do que isso, acho que só se desenhar, né? Se o Jesus aparecesse e falar: gente, eu vou desenhar para vocês aqui, ó. Você pecou mortalmente, aí você vai aqui nesse padre aqui e você vai lá e se confessa. Mais claro do que está aqui no texto, só se Jesus aparecesse e desenhasse, né? Recebei, olha só, depois de ter dito isso, soprou sobre eles. Eles quem? Os apóstolos. E disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Ou seja, se ele não perdoar, vai ficar lá com pecado mortal. O padre pode fazer isso? Pode. Dependendo da situação, pode, né? Ele pode reter. Reter por quê? Simplesmente porque não foi com a cara da pessoa? Lógico que não. Ele pode reter por quê? Porque a pessoa não demonstrou um arrependimento sincero. Tem gente que vai se confessar quase sorrindo. Está lá rindo.
né? Aí não dá para você absolver a pessoa desse jeito, a pessoa precisa rezar e se preparar melhor para a confissão. Às vezes a pessoa não se preparou bem fazendo um bom exame de consciência. E aí o padre pode ou ajudar a pessoa a fazer um exame de consciência ali na hora, ou dizer assim, não, meu filho, você tem que ir lá preparar seu exame de consciência melhor, que você não preparou, né? Então, assim, a gente vai sendo compreensível, né? Com uma pessoa que está tempos, né? Tempos longe da igreja, a pessoa resolveu voltar, era católico, passou 3 anos longe da igreja, aí a pessoa já não sabe direito se confessar. Essa pessoa, eu não vou virar e dizer assim, olha, vai lá preparar seu exame de consciência, sai daqui. Não, né? Eu vou acolher e vou dizer, vamos lá, meu filho, vamos lá, com paciência. Por isso que algumas confissões às vezes demoram, gente, tá? Então vamos lá, e vai passando os pecados para a pessoa fazer uma confissão válida. Agora, alguém que já é de caminhada, né? Alguém que está na missa, que vem na missa todo domingo, poxa, você prepare sua confissão, né, meu filho? Senão fica difícil, né? Eu fiquei muito feliz com o povo nessa quaresma, se confessou. Agora vamos para a segunda tarefa. Memorizem o ato de contrição, por favor, né? Memoriza. Não memorizo, padre, eu não sei, eu não consigo, minha memória é ruim. Traz um papelzinho, ato de contrição. Depois que você diz os seus pecados e o padre passa a penitência, você precisa rezar o ato de contrição. Aí eu não sei o ato de contrição, padre. Pois então, traz um papelzinho e reza, né? Mas reza, não é só falar, Deus, não, reza o ato de contrição. Meu Jesus, meu bom Jesus, que por mim morrestes na cruz, perdoai os meus pecados, não quero mais pecar, né? Prometo com o auxílio da tua graça nunca mais voltar a te ofender. Traz um papelzinho e reza. Padre, por que o senhor não coloca já o papelzinho ali, como alguns padres fazem? Por quê? Porque o povo chega e lê. Aí no final eu grito, gol! Aí a pessoa, oxi, padre, aí, parecia que você estava narrando um jogo de futebol. Você não estava rezando. Então, rezar, você tem que parar, falar as palavras, né, pensando. Então, muito bem, o povo entendeu que precisa se confessar. Agora, por favor, memoriza, né, ou traz um papelzinho, o ato de contrição, tá? Porque é cansativo para o padre. Imagina, eu tenho que repetir o ato de contrição 50 vezes, né? Imagina aquela quinta-feira santa que foi até 3h30 da manhã, quantas vezes tive que repetir o ato de contrição? Aí veio uma criancinha se confessar comigo, eu falei assim, graças a Deus, as crianças decoram o ato de contrição, né? Aí veio a criancinha se confessar, foi lá, falou tudo, rezou o ato de contrição agora, foi lá, rezou o ato de contrição. Aí eu falei, agora eu entendo Jesus, eu entendo porque que ele disse que vocês têm que ser como as crianças. A criancinha memoriza o ato de contrição e reza, né? Impressionante, né? Então, vamos lá, gente, dever de casa, né? Memoriza um ato de contrição ou traz o papelzinho, pelo menos. Com o tempo você decora. Dito isto, lavar as vestes, lavar a alma, se apresentar diante de Deus com a alma pura, né? Isso é importante. Isso é muito importante. A outra coisa aqui desse evangelho, e você pode pensar assim, tá, padre, mas esse poder de perdoar os pecados não foi dado só para aqueles apóstolos? Você pode pensar assim, né? Como alguns protestantes vão pensar e vão dizer isso. Aí você tem que lembrar dos Atos dos Apóstolos, um cara chamado Matias, São Matias. Ele não era um dos 12, ele substituiu Judas. E o que eles fizeram para que Matias se tornasse um dos 12? Os apóstolos todos impuseram as mãos sobre Matias e rezaram, né? Exatamente a mesma coisa que se faz quando vai se ordenar um diácono, quando se vai ordenar um sacerdote e quando se vai ordenar um bispo. Entenderam? Então esse poder é passado, ele é passado para os outros, né? E ele é passado para os outros e vai chegou até o nosso bispo, no caso Dom Paulo, né, que é um dos sucessores dos apóstolos, certo? Então isso não era só para os apóstolos, esse poder foi passado dos apóstolos para os outros, né, que sucederam eles, né? E no caso de o bispo de Roma é o sucessor de Pedro. Dito isto, para concluir aqui, né, esse também é conhecido como o Domingo da Misericórdia. A misericórdia tão falada nos nossos dias, mas eu devo dizer que muitas vezes falada de maneira que uma falsa misericórdia é pregada. A misericórdia nos convida a nos levantarmos da lama.
Onde é que nós experimentamos a misericórdia de Deus? No sacramento da confissão, de modo muito concreto, ali no sacramento da confissão. É ali que eu recebo, que eu experimento, que a misericórdia de Deus é derramada sobre mim, né? Mas eu também experimento a misericórdia de Deus nos demais sacramentos todos, porque todos os sacramentos é Deus descendo ao meu encontro. Na Eucaristia, principalmente, é Deus que vem ao meu encontro. E dito, falando sobre misericórdia, apenas aqui para falar um pouco sobre essa questão da misericórdia e de Santa Faustina, eu quero ler aqui brevemente uma parte do diário de Santa Faustina e comentar um pouco aqui. No dia seguinte, na sexta-feira, 13 de setembro de 1935, à noite, quando me encontrava em minha cela, ela era uma espécie de monja, né? Vi o anjo executor da ira de Deus. Anjo executor da ira de Deus. Ai, padre, então Deus castiga, né? Todo bom pai, em algum momento, ele vai precisar castigar o filho, para o filho tomar jeito em relação a alguma coisa. Assim, Deus também nos castiga para que a gente tome jeito. Então, o anjo, ele é enviado para executar, né, essa ira de Deus. E o anjo tem problema em fazer isso? Nenhum problema. O anjo faz toda a vontade de Deus. O anjo estava vestido de branco, o rosto radiante e uma nuvem a seus pés. Da nuvem saíam trovões e relâmpagos para as suas mãos, e delas só então atingiam a terra. Quando vi esse sinal da ira de Deus, que deveria atingir a terra e especialmente um determinado lugar, uma cidade, um vilarejo, não sei, que não posso mencionar por motivos bem compreensíveis, ela não vai dizer o lugar onde ia ser executada a ira de Deus, comecei a pedir ao anjo que se detivesse por alguns momentos, pois o mundo faria penitência. O que Nossa Senhora, quando aparece, pede para nós fazermos? Penitência, reza e faz penitência. E em La Salete, Nossa Senhora pede para fazermos penitência. Em Fátima, Nossa Senhora pede para fazermos penitência, né? E o que Santa Faustina diz? Ela reza pedindo para o anjo: não faça isso, nós vamos fazer penitência. Mas o meu pedido de nada valeu perante a ira de Deus. Nesse instante vi a Santíssima Trindade. A grandeza da sua majestade transpassou-me profundamente, e eu não ousava repetir a minha súplica. Olha que interessante isso. Uma vez que ela tem essa visão da Santíssima Trindade, não é a visão beatífica, que isso é só no céu, mas ela tem uma visão de Deus. Ela vê a bondade de Deus, a majestade de Deus. Ela olha para aquele castigo que vai ser executado e ela diz assim: isso é justo, né? Não cabe a mim suplicar que isso não aconteça. Por quê? Porque é justo, né? Então a gente às vezes pensa assim: o padre diz que nós vamos ser julgados pela nossa consciência quando nós morrermos. Sim, meu filho, mas uma vez que você vê Deus, você vê o quanto Deus foi bom com você e o quanto às vezes talvez você foi ingrato com Deus, você vai olhar para aquele castigo, para aquela justiça e vai dizer assim: é justo que eu esteja separado dele. Olha o tanto de bobagem que eu fiz na minha vida, né? Por isso você precisa, né, estar em estado de graça, em comunhão e amizade com Deus, quando você for encontrar com Ele, né? Porém, diz Santa Faustina, nesse momento senti em mim a força da graça de Jesus, que reside na minha alma. Quando me veio a consciência dessa graça, imediatamente foi arrebatada até o trono de Deus. Oh, como é grande o nosso Senhor e Deus, e como é inconcebível a sua santidade. Nem sequer vou tentar descrever essa grandeza, porque em breve todos o veremos como Ele é. No dia do juízo final, todos o veremos. Comecei então a suplicar a Deus pelo mundo com as palavras ouvidas interiormente, ou seja, o próprio Cristo, o próprio Deus suscitou em Santa Faustina, no interior do coração dela, as palavras com as quais ela deveria suplicar a misericórdia de Deus. Quando assim rezava, vi a impossibilidade do anjo em poder executar aquele justo castigo, merecido por causa dos pecados. Nunca tinha rezado com tanta força como naquela ocasião. As palavras com que suplicava a Deus eram as seguintes, vocês devem conhecê-las, né? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. São as palavras com as quais o próprio Deus suscitou no coração de Santa Faustina para que ela rezasse e pedisse a misericórdia de Deus. O que significam essas palavras?
Veja, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma